grava uma em cima da outra, já viu. Davi. Minha nossa. Deixa eu ver aqui. Voltando lá. Ampliando. Tá aí, pessoal. Capítulo 14, equilíbrio iônico. Até agora nós estudamos o equilíbrio químico de maneira geral, reações reversíveis que entram no estado de equilíbrio químico. Aprendemos a fazer o cálculo das constantes de equilíbrio. Vimos os fatores que deslocam os equilíbrios químicos, concentração, temperatura, pressão. E agora nós vamos estudar aí o equilíbrio iônico que está associado, primeiro, ao equilíbrio iônico na água, né? O que isso ocasiona em termos de potencial hidrogênio iônico, ou seja, pH. Como que nós conseguimos fazer uma análise quantitativa a respeito de soluções aquosas, né? Nós vamos aí também estudar o equilíbrio iônico presente em ácidos e bases, né? Então, isso é importante dentro da química porque tem uma aplicação prática de larga extensão, né? É muito importante nós conhecermos o caráter das soluções aquosas. No nosso caso, vamos estudar aí, basicamente, o equilíbrio iônico acontecendo em soluções aquosas, presentes com a água, né? Há outros tipos de soluções também que podem, dentro do que nós vamos aprender, né, serem estendidos aí os conceitos do que vamos estar estudando agora. Então, ele faz aqui, de ponto de partida, algumas perguntas aí a respeito de caráter ácido e básico. No caso aí do plantio, né? Quando você faz plantio de uma determinada planta, né? Essa hortênsia, aí, como ele citou aí no texto, a coloração das pétalas da hortênsia, ela depende do caráter ácido ou básico do solo onde ela está plantada, né? Se você tem hortênsias com pétalas de coloração azul, isso significa que existe uma predominância de valores de pH que indicam lá uma faixa que se encontra entre 5,5 de pH, né? E quando você tem a sua hortênsia com a coloração da pétala rosa, você já tem um pH que está oscilando aí numa faixa próxima aí de 6,5 de pH. Então, ele pergunta aqui, primeiro, qual é o caráter do solo, ácido, básico ou neutro, quando a cor azul predomina nas hortênsias? Bom, a cor azul está indicando aí uma coloração, né, azul com pH de 5,5. Nós sabemos lá do primeiro ano do ensino médio que pHs com valores abaixo de 7 correspondem a um caráter ácido, né? E pH igual a 7 corresponde a um caráter neutro, nem ácido e nem básico. E quando eu tenho pHs com valores acima de 7 até 14, né, nós temos pH básico. Então, a predominância da cor azul, com pH 5,5, indica o solo com caráter ácido. Na segunda pergunta, ao adquirir uma muda de hortênsia após um tempo, há mudança na coloração de suas flores. Por que isso pode ocorrer? Bom, se vai mudar a coloração das flores depois de um certo tempo que você adquiriu a muda, significa que vai haver uma modificação no pH do solo, né, onde ela está plantada. Quando você pega a muda, né, ela é proveniente de um solo que tinha um certo caráter, né, um pouco diferente do solo onde você plantou essa muda. E na mudança desse pH, devido à mudança do solo onde você está, né, onde você fez a plantação dela, isso pode acontecer. Ou o processo de adubação, o processo de fertilização que você usa, né, a água que você usa também para poder, né, molhar essa planta, ela pode também ter um caráter que vai modificar um pouquinho o pH desse solo. Terceiro, além de influenciar na coloração das hortênsias, a acidez do solo também está relacionada com a sua produtividade. Para neutralizar o pH do solo,
É costume dos agricultores queimar a terra após grande exploração. Por que esse procedimento pode corrigir o excesso de acidez? Bom, quando você queima, né, a, a terra, né, quando você faz a queimada, o que acontece? Né? Você vai liberar cinzas, né, dos materiais orgânicos que você queimou. Estas cinzas, elas têm uma grande quantidade aí de metais alcalinos na sua composição. E esses metais alcalinos, quando entram em contato com água, vão produzir hidróxidos, né, bases, que têm caráter alcalino, né, caráter básico. Esses hidróxidos, né, essas bases que são produzidas, vão reagir com o excesso de acidez que você tem no solo e vai acontecer uma neutralização. Então, você vai corrigir, né, o excesso de acidez do solo a partir das cinzas que você tem das queimadas lá que foram produzidas, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, ó, os objetivos da unidade que nós vamos aprender agora, né? Determinar o valor de pH e pOH com base no quê? Nas concentrações dos íons correspondentes. Que íons são esses? Quem determina, né? A acidez são os íons H+, provenientes lá dos ácidos, né? Quem determina a basicidade são os íons OH-, provenientes lá das bases. Então, pH está relacionado à concentração de íons H+, pOH está relacionado à concentração de íons OH-, e são, então, grandezas que nos dão uma informação quantitativa, uma informação numérica de como está, né, o caráter ácido ou básico, né, ou mesmo neutro, lá das suas soluções. Vamos aprender a escrever a ionização, né, as equações de ionização dos ácidos ou dissociação das bases, representar as expressões de constantes de equilíbrio, Ka para ácidos, né, Kb para as bases, e associar a força de um ácido ou de uma base com o valor numérico dessas constantes de equilíbrio. Constante de ionização dos ácidos, constante de dissociação das bases. Vamos entender o que é uma hidrólise salina, por que quando eu dissolvo um sal na água, o pH dessa água muda, o caráter ácido ou básico dessa água muda, né? Sendo que um sal não é uma substância nem ácida nem básica, mas alguma coisa acontece na interação com a água que vai modificar, né, esse caráter. Interpretar o princípio de Le Chatelier para os equilíbrios iônicos e heterogêneos, ou seja, equilíbrios que envolvem reações que acontecem em fases diferentes, um sólido num líquido, por exemplo, é um equilíbrio heterogêneo, ou mesmo um gás num líquido. Compreender, né, o conceito de produto de solubilidade. Então, essa parte da química, pessoal, esse conteúdo, ele é um conteúdo pesadíssimo em termos de vestibular, é muito cobrado, né? Todas as provas de Enem e de vestibulares sempre abrangem questões que envolvem esse equilíbrio iônico. Por quê? Por causa da aplicação prática extensa, como eu falei para vocês, né? E não só com relação à aplicação prática em termos focados só na química, vamos dizer assim, de base, né? Isso tem uma aplicação prática muito grande aí no nosso dia a dia, né? Em todo tipo de atividade que nós temos a participação aí, o envolvimento desses princípios que envolvem esse equilíbrio iônico. Então, ele dá aqui só um textinho dizendo que a acidez dos solos brasileiros, né, é reconhecidamente um dos principais fatores para sua baixa produtividade, sendo necessária sua correção para aumentar o pH. Então, o solo brasileiro, né, ele tem um caráter aí ácido de maneira geral. Esse pH, né, oscila entre 5,8 e 6,2, ligeiramente ácido, então você tem que fazer uma correção para que você aumente a produtividade dele. Desta forma, vamos ver aqui então o que é esse equilíbrio iônico, né? Equilíbrio iônico vai envolver então a formação de íons, né? Então, se você tem lá uma determinada substância, no caso aí, por exemplo, a água, né?
essa molécula de água, ela entra num equilíbrio químico por processo de ionização. Para que a gente entenda como que isso acontece, antes de entrar, né, no equilíbrio iônico da água, vamos entender, relembrar como é que é a nossa escala de pH, que nós aprendemos lá no ano passado. Então, a escala de pH, ou potencial hidrogeniônico, ela faz uma medição, né, numérica, né, te dá uma informação numérica a respeito de como está, né, a concentração de íons H+, que são os que determinam o caráter ácido. A escala de pH que nós temos aí, comum, ela vai então de 0 até 14. De 0 até 14, indicando para você o seguinte: quando você tem pHs com valores próximos, mais próximos do zero, você tem um caráter ácido. Quando você tem pHs aí que estão acima de 7, mais próximos a do 14, você tem o caráter básico. E o pH neutro é exatamente no valor aí de 7, que corresponde à água pura. Então aqui, na nossa escalinha, mostra, né, o ácido clorídrico, por exemplo, pH igual a 0, né, está numa acidez enorme, né? O ácido de bateria, que contém ácido sulfúrico, pH 1, suco gástrico, né, que nós temos lá no nosso estômago, que tem também na sua composição ácido clorídrico, pH igual a 2, ácido. Suco de limão, né, temos aí pH igual a 2,4, presença de ácido cítrico, né, no suco de limão. Refrigerante de cola, pH 2,5, temos uma concentração razoável de ácido carbônico, derivado do gás carbônico dissolvido na água. Ácido fosfórico também, que funciona como acidulante e conservante. O vinagre, pH 2,9, ele é uma solução a 4% de ácido acético, que é um ácido orgânico fraco, né, mas confere também essa acidez. Suco de laranja, 3,5 pH. Então, a gente percebe que tem a presença aí de um ácido também um ácido cítrico, né? A cerveja com pH 4,5, também em função aí do gás carbônico que vai ocasionar a formação do ácido carbônico. O café, pH igual a 5, tem alguns compostos, né, orgânicos no café que tem caráter ácido, são chamados de ácidos carboxílicos. O chá, pH 5,5, pela mesma razão do café, temos aqui alguns compostos orgânicos que são ácidos carboxílicos, conferem acidez. A chuva ácida, pH 5,6, a chuva ácida, então, ela tem a presença aí de ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso, que se formam devido à reação dos gases poluentes que são produzidos na combustão, né, de combustíveis fósseis e no funcionamento dos motores e indústrias. Então, dá uma diminuída no pH da chuva, né? E a água da chuva acaba ficando mais ácida. O leite tem pH 6,5, levemente ácido, devido à presença de ácido lático. A água pura é referência nossa, pH 7. Então, na água pura, eu tenho aqui, ó, o meu limite do que está abaixo de 7, tendo caráter ácido. E agora, o que está acima de 7, que é o pH da água pura, neutro. Então, aqui meu pH é neutro. Abaixo de 7, eu tenho um pH ácido. E acima de 7, eu começo a ter as substâncias alcalinas, as substâncias básicas, né? Então, tenho aqui, ó, a saliva humana, que vai de 6,5, né, a 7,4. Isso acontece no 7,4 pela ação aí de bactérias que nós temos na boca, que no seu metabolismo, ao se alimentar, né, de algumas substâncias de resíduos acabam excretando substâncias ácidas. O pH do sangue, que oscila de 7,3 a 7,5, devido à presença de gás carbônico, que vai se converter a ácido carbônico lá no sangue. A água do mar, pH de 8, né, significa o quê? Que esse pH um pouco mais básico da água do mar, eu tenho sais dissolvidos nessa água do mar. Esses sais passam por hidrólise salina e nessa hidrólise, então, conferem uma basicidade, deixam a água do mar um pouco mais básica. Temos aqui o sabonete, que oscila de 9 a 10 o pH. Por quê? Para você produzir, fabricar o seu sabonete, você utiliza bases fortes, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio,
E os resíduos, né, desses reagentes para a produção do sabão conferem caráter básico para ele. Amônia, 11,5. A amônia está presente lá no amoníaco, NH3. Essa amônia, quando reage com a água, forma o hidróxido de amônio, que é uma base, né? O cloro, pH 12,5. Cloro também, quando entra em contato lá com a água, ele também passa por um processo lá de reação e acaba liberando alguns compostos aí alcalinos. O hidróxido de sódio, a soda cáustica, pH 13,5, né? Então, extremamente básica, é uma base forte, NaOH, né? Usado aí para desentupir cano, desentupir ralo, é utilizado aí também na indústria de papel e celulose, base muito forte, então esperava-se realmente um pH bem elevado, próximo de 14. Ah, professor, mas existe pH negativo assim? Existe. Mas não assim no nosso dia a dia, né? Você tem aí, a nível industrial, a nível de laboratório, né? Substâncias extremamente ácidas que chegam a ter um valor de pH até negativo. Nós temos um ácido que é chamado de ácido fluorantimônico. Esse cara é 1.100 vezes mais ácido do que o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. Então, soluções que têm a presença desses superácidos, como nós falamos, ou ácidos extremamente concentrados, podem gerar até um pH negativo. Não vai ser o que nós vamos estudar aqui no ensino médio, claro, mas que existe, existe. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Olha lá, então, as definições manjadas que nós tivemos já lá no ano passado, né? As funções inorgânicas que nós estudamos, quem são os ácidos, né? Os compostos que, quando dissolvidos em água, vão sofrer ionização e liberar íons H+. Isso aqui é o que confere a acidez, presença de íons H+. É claro que esses íons H+, lá na água, o que vai acontecer com eles? Eles vão interagir com as moléculas de água e vão formar um cátion que é chamado de hidrônio, esse carinha aqui. Então, nessa interação, acontece a formação desse cátion. Na prática, é isso que existe, né? H3O+. É isso que vai existir na solução, né, aquosa, a presença disso aqui. Mas a gente não vai trabalhar com isso e vamos falar direto de H+, só para simplificar a nossa vida. Então, libera-se íon H+, porque ele é o que confere a funcionalidade dos ácidos. Já as bases, né, nós sabemos que são substâncias que, quando eu dissolvo na água, vão sofrer dissociação iônica, porque são compostos iônicos, e vão liberar íons OH-, hidroxilas. São os íons OH- que conferem basicidade, conferem, né, caráter básico, alcalino. Então, quando eu me refiro a H+, vai aparecer o conceito de pH, né? Porque se refere a potencial de hidrogênio, pH. E quando eu estou me referindo em relação às bases, né, vai aparecer o conceito de POH. Então, vai ser um potencial hidroxiliônico, né? Se referindo, então, à concentração de íons OH- na solução. Esses parâmetros são bem definidos, são numéricos, né? Então, quando eu tenho uma escala de pH, eu consigo comparar quem é mais ácido que outro. Eu posso ver aqui na minha escala de pH que a cerveja, que tem pH 4,5, tem uma acidez menor do que o suco de limão. E eu consigo comprovar isso em termos numéricos, qualitativos. O limão é mais ácido do que a cerveja. Eu consigo também comparar aqui que o suco de laranja tem um pH 3,5, é menos ácido do que o suco de limão. Olha aí. Consigo, de maneira quantitativa, dar valores, né, para poder, né, entender que o suco de limão é mais ácido do que o suco de laranja. E eu consigo checar aqui também que, se eu pegar aqui o sabonete, que tem pH de 9 a 10, é mais básico do que a água do mar, por exemplo. E eu vejo também que soluções que contenham cloro, de pH 12,5, são mais básicas do que soluções, né, que contenham sabonete.
Faço a comparação direta pelo valor numérico do pH. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Adiante, temos aqui o nosso amiguinho, né? O Sorensen, né? Ele, né, foi o cara que, né, teve a principal colaboração para que existisse esse conceito, né, de uma escala numérica que pudesse medir o grau de acidez ou de basicidade de uma solução. Então, o que ele fez aqui, né? Ele pegou e entendeu que soluções aquosas que contenham caráter ácido ou básico são soluções que são diluídas, claro, né? Para você trabalhar com essa escala, fazer essa medição, sempre nós trabalhamos com soluções diluídas. Soluções concentradas já fica um pouco mais complicada a coisa. E nessas soluções diluídas, ele conseguiu perceber que as concentrações de íons H+, e OH-, elas oscilavam em torno de 10 a menos 1 mol por litro a 10 a menos 14 mol por litro. Era uma faixa de concentrações para os íons H+, e OH-, que ele percebeu que existiam, né, na maior parte das análises que ele fazia, que envolviam aí reações enzimáticas, né? Reações que eram reações bioquímicas, numa colaboração que ele fazia para a indústria, né, que fazia processos de fermentação. Então, como essas reações enzimáticas estão presentes aí na maior parte dos seres, em todos os seres vivos, né, e também estão envolvidas aí com a água, isso ficou, né, como uma faixa de concentrações que teve uma aplicabilidade extensa. A maior parte das soluções aquosas que nós trabalhamos no nosso universo faz parte dessa faixa de concentrações de íons, H+ e OH-. Então ficou interessante você criar um modelo matemático, uma escala matemática, para que você determinasse esses valores, né, de acidez e basicidade. O que ele fez, então? Ele introduziu o uso do logaritmo na base 10. Por que ele colocou esse logaritmo na base 10? Porque, como essas concentrações são números muito pequenos, que oscilam aí de 10 a menos 1 mol por litro a 10 a menos 14, então você imagina essas concentrações de números tão pequenos, 0,000000013 vezes 1 mol por litro, isso não é prático de se trabalhar, né? O que ele fez, então? Aplicou uma equação onde ele introduziu o logaritmo na base 10. O logaritmo faz o quê com esses números pequenos? Transforma esses números pequenos em números que são mais práticos, né? Transforma um número, por exemplo, 0,001, que é 10 a menos 3, em 3. Ele transforma o número 10 a menos 8 em 8. Transforma 10 a menos 10 em 10. Então, isso facilita a nossa vida, né, para você poder fazer uma medição quantitativa. Então, vejam o que ele criou aqui. Ele criou essa escala, pH é igual a menos logaritmo da base 10, da concentração de íons H+, e o pOH menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, são escalas onde eu tenho escalas logarítmicas. As escalas logarítmicas são práticas para nós porque elas fazem com que números muito pequenos, ou até mesmo muito grandes, se transformem em números de melhor aplicação prática. É mais prático de você trabalhar com eles, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, tá aqui as conexões. Vocês se lembram dos logaritmos, pessoal? Agora que vai a onça beber água. Estão lembrados dos logaritmos da base 10 ou qualquer outro? Não. Mais ou menos. Mais ou Não. menos. Aqui, ele tem uma revisãozinha a respeito dos logaritmos, né? Vão ser usados os logaritmos na base 10. Qual que é a definição do logaritmo, então, lá da matemática, né? Você tem lá você vai partir para começar de uma potência, né? Uma função exponencial, vamos dizer assim. Nessa potência, você tem um número qualquer elevado a x, né?
E esse número elevado a x assume um valor n. Então, eu tenho essa situação aqui. Ax elevado a n. Aí, o que acontece? Se você tem nessa definição que esse número a elevado a x, que é uma variável, é igual a n, a definição do logaritmo é o seguinte: o logaritmo na base a desse número n vai ser igual a x. Onde esse n tem que ser maior que zero, o a maior que zero e o a diferente de 1. Então, as definições são: esse número n é o antilogaritmo, o logaritmando, a é a base e x é o logaritmo. Então, a grosso modo, né, se você tiver uma situação onde você vai tirar o logaritmo log numa certa base b de um número a qualquer, isso é uma igualdade. Isso aqui vai ser igual a um número, vamos chamar aqui de c. Isso só acontece, implica no seguinte, que se você fizer a base dele elevado a esse número c, isso tem que ser igual a. Então, vejam, esse que é o conceito. Se eu pegar o logaritmo de um número a numa base b, isso é igual a um valor c. C e somente c, esta base elevado a esse valor c for igual a a. Então, vamos dar um exemplo aqui que é o seguinte. Vamos pegar aqui um número que seja 10 elevado ao cubo. Se eu aplicar o logaritmo na base 10 desse número, então eu vou fazer aqui o logaritmo log na base 10 deste número 10 elevado ao cubo. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual, né, a um número x. Então, eu vou fazer a aplicação aqui. 10 elevado a x, 10 elevado a x, tem que ser igual a 10 ao cubo. Concorda ou não? É a aplicação do que eu fiz aqui, ó. Pergunto para vocês, quanto vale x? Isso aqui é uma igualdade, 3. Veja, a base é 10 e a base é 10. Para que essa equação seja verdadeira, x tem que valer quanto? 3. X é igual a 3. Então, veja, quando eu apliquei o logaritmo na base 10 deste número, 10 ao cubo, que corresponde aí a 1000, eu transformei isso na escala logaritma em quê? Em 3, que é um número mais prático de se trabalhar. Voltando aqui um pouquinho, digamos que você tem agora esse número que é 10 a menos 5. Se eu aplicar o logaritmo neste número, 10 a menos 5, na base 10, é um número muito pequeno, né? É um número que tem aí 5 casas decimais. Então, aplicando o logaritmo, vou aplicar aqui o logaritmo nele, logaritmo na base 10 do número 10 a menos 5. Então, esse número que estou aplicando o logaritmo é chamado de logaritmando, a base está aqui embaixo. Isso vai ser igual a quanto?
vai ser igual a x. Que é o número que eu quero descobrir, né? Quando eu aplicar o logaritmo. Então, eu vou aplicar, né, a definição. A base, eu vou elevar a esse número. Então, vai ser 10 elevado a x. Tem que ser igual a 10 a menos 5. Lembraram agora, pessoal, dessas operações? Concordam aqui? Quanto vai ser esse x? Quanto ele vai valer, pessoal? Vejam, mesmo a base. Base 10. Menos 5. Base Menos 10, cinco. menos 5. Então, o meu x tem que valer menos 5. Então, x é igual a menos 5. Olha aí. Então, vejam, desse número 10 a menos 5, que não é nada prático de você trabalhar, ou seja, 0,00001, eu transformo esse número que não é prático, né, em um número mais prático. Menos 5. Ah, mas eu não quero também ficar trabalhando com um número negativo. Ah, eu não quero número negativo? Não, não quero. Então eu faço o seguinte, eu posso fazer menos log aqui na frente. Porque esse menos aqui na frente vai fazer com que esse sinal aqui no final do processo fique mais. E é por isso que o nosso pH e POH, na escala logarítmica, ele vai aparecer lá em cima, o menos aqui na frente, estão vendo? Esse menos vai fazer com que todos os valores que eu calcule de logaritmo na base 10, que sairiam negativos, fiquem positivos. E isso vai facilitar a sua vida para cair naquela escala de pH que vai de 0 até 14. Tudo bem, pessoal? Não é para vocês ficarem tensos com esse negócio, tá? Porque quando você chegar lá nos cálculos, você vai ver que é uma baba de trabalhar com isso, né? Não vai ser aquela matemática, né, toda, né, aprofundada. Só algumas propriedades dos logaritmos para que vocês se lembrem também. Então, quando você pega um logaritmo do produto, o que significa isso? Se você tiver o logaritmo numa base A, para nós sempre vai ser a base 10 aqui, tá, pessoal? Vamos trabalhar sempre com a base 10. O logaritmo do produto é o logaritmo entre dois números, multiplicando, né? M vezes N. Isso é igual ao logaritmo de M mais o logaritmo de N. Então, você separa e faz a soma, né? Quando é o produto. Quando é o quociente, quando é o logaritmo de um número dividido pelo outro, você aplica o logaritmo no numerador menos o logaritmo do denominador. E aqui também é importante, o logaritmo da potência, ou seja, o logaritmo de uma certa base de um número m elevado a n, o que você faz aqui então? Você tomba esse n aqui na frente. E você vai ter o expoente n passa a ficar multiplicando o logaritmo de m. Então, por exemplo, né, essa aqui é importante numa aplicação, né, que é justamente nas potências que nós temos. Eu vou tirar aqui o logaritmo, o log de 10 a menos 8. Quanto é que dá isso aqui? O logaritmo, claro, pessoal, é na base 10, tá? Quando é logaritmo na base 10, nós omitimos esse 10 aqui embaixo, essa base. Não aparece nada, aparece só log. Então, vai aparecer para você assim, ó. Só log de 10 a menos 8. O que você faz, então? Você vai pegar e vai baixar esse menos 8, multiplicando aqui na frente. Então, isso vai ser igual a menos 8 vezes o log
de 10. E olha que interessante, quando eu tenho logaritmo de 10 na base 10, isso aqui vale 1. Então, você chegou na resposta menos 8. Tudo bem aqui, pessoal? Oi, pessoal. Tranquilo. Sim. Sim. Olha aqui alguns exemplos, né? Só para a gente fechar essa primeira parte. Então, aqui, ele fez as medições, né? Medições de quanto que era lá a concentração de íons H+, na solução. Isso aqui você pode fazer, né, através de análises qualitativas, lá como uma titulação, ácido-base. A concentração de H+, nessa solução, ele viu que é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O pH, nós sabemos pela aplicação da fórmula que é menos log de H+. Então, substituindo na fórmula, esse 10 a menos 5, coloca aqui na fórmula do pH, o pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 5. Veja que o menos 5 vai tombar aqui para frente, multiplicando o log. E o sinal da fórmula está aqui, ó. Tem um sinal de menos da fórmula, do menos log. O menos 5 que veio do expoente. E o log de 10, que vocês já sabem que vale 1. Logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Menos com menos dá mais. Vai ficar 5 vezes 1. pH igual a 5. Tudo bem aqui, turma? Sim. Outro exemplo, né? Ou de maneira simplificada, é o mesmo exemplo. Eu não vou ficar fazendo esse cálculo o tempo todo aqui, quando eu tenho esse tipo de concentração de H+. 1 vezes 10 a menos 5. Eu já vou direto para falar que o pH vale quanto? 5. Eu já sei que quando aplicar a fórmula do menos logaritmo, vai dar direto isso aqui, vai dar o valor de 5. Não preciso fazer todas essas operações. Só vou fazer as operações, né, para quando eu tiver valores de concentrações aqui que são números quebrados. Aí sim, eu vou aplicar lá as propriedades dos logaritmos. E uma outra coisa importante, pessoal. O meio é ácido. Eu descobri, porque o pH vale 5. Mas essa informação aqui, ó, pH mais pOH, sempre vai dar 14. Nós vamos explicar isso lá na frente para vocês depois, né? Por que isso acontece. Mas se você somar o valor do pH, potencial de hidrogênio, mais o potencial de hidroxilas, ele sempre vai dar 14. Então, para você descobrir quanto vale o pOH dessa mesma solução, basta fazer 14 menos 5, porque o pH você descobriu que vale 5 aqui. E você vai descobrir que o pOH vale 9. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma solução que tem OH-, concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Eu vou aplicar lá na fórmula do pH e vou colocar aqui pOH, agora eu estou me referindo ao OH, né? Menos log da concentração de OH-. Substitua essa concentração, que é 10 a menos 13, menos log de 10 a menos 13, o menos 13 tomba aqui na frente, fica o sinal da fórmula de menos, o menos 13 que tombou lá do expoente, e o log de 10 na base 10 que vale 1. Menos com menos dá mais, pOH vale 13. Ah, eu precisava fazer tudo isso nessa situação? Não precisava, porque que é um número que é 10 a menos 13, quando eu aplico no log vai virar direto 13. Como aconteceu aqui, ó. Direto eu já percebo isso. E eu sei que se o pH mais o pOH for igual a 14, para achar o pH aqui basta fazer 14 menos 13. Portanto, o pH desse meio é igual a 1, meio ácido. Tranquilo, turma?
Tranquilo. Pessoal, na próxima aula eu vou retornar nessa parte, nesse assunto aqui, só para a gente exercitar mais um pouquinho, mas não fiquem assustados com essas continhas aí que envolvem logaritmo, tá? Isso não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, não. Dá para tirar isso aí fácil aí de letra. A minha dica, né? O conselho seria dar uma olhadinha, faz uma revisãozinha lá das propriedades lá dos logaritmos, na base 10, só para vocês relembrarem, fazer uma revisão desse assunto, para facilitar a vida de vocês aí adiante. Tranquilo, galera? Tranquilo. Dúvidas aí? Não? Nenhuma, professor. Beleza, então, se cuidem aí, um abração, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Até, Jota. Tchau, galera, um abração. Tchau, professor. Falou, tchau, tchau.